Saudações Dux e Duques Tricolores, aqui quem fala é Duque Tricolor para mais esse vídeo. E hoje vamos fazer uma análise psicológica sobre Luciano Naninho no Fluminense. Quer saber um pouquinho mais? Sente no meu divã e bora nessa. E bom, a matéria ela veio justamente do Netflu, mas veio também de outras informações, em que, segundo o que falam, Luciano Naninho do Volta Redonda foi oferecido ao Fluminense. E bom, primeira coisa que o Volta Redonda percebeu que o Fluminense estava contratando e realmente quer continuar vendendo sua peça, porque o Lelê, por exemplo, mesmo sendo do Itaboraí, é importante dizer que quando você é vendido de um outro clube, aquele clube meio que ganha porcentagem justamente de vitrine. Quando, por exemplo, você empresta um jogador, aí aquele jogador vai muito bem, e aí no final da história, ao invés de esperar acabar o contrato, você já contrata aquele jogador, estão naquele time, o time que estava emprestado, ele recebe o chamado de taxa de vitrine. E isso aconteceu com o Lelê. O Lelê, ele parcela da compra do empréstimo dele foi justamente uma das partes, a taxa de vitrine pro Volta Redonda. E o Volta Redonda, vendo que o Fluminense ainda está contratando, como eu falei pra vocês, ele falou assim, cara, por que não colocar também um outro jogador bom pro Fluminense contratar? E é por isso que ele ofereceu ao Luciano Naninho, que tá tendo muito destaque. Ele é o segundo melhor jogador do elenco do Fluminense. Ele só perde justamente para o Lelê. Mas é muito pensando assim, perde, mas de qual lado? Porque a jogada quem faz é o Luciano Naninho. A jogada quem termina é o Lelê. Então meio que os dois se colocam junto, se juntam justamente com essa situação. Ele tem 30 anos de idade e tem contrato até 2023, final de 2023, e eu falaria o seguinte, cara, nesse tipo de situação, o melhor a se fazer é não contratar ele agora. Esperar o contrato terminar, porque vai terminar, e depois contratar lá pra frente. Porque a gente não precisa mais. Na posição de Ganso, que é uma posição justamente do Luciano Naninho, nós temos dois, que é o próprio Ganso e o Gabriel Pirani. Tem mais outro? Sempre é bom a gente ficar repensando e refrescando somente nossa memória sobre isso. A torcida, e aí, claro, sai justamente um pouquinho sobre, falar um pouquinho dele, vamos falar um pouquinho sobre a torcida. A torcida do Flu mais apoia a contratação do que rejeita do Luciano Naninho. O que eu falo sobre isso? Como é que eu falo se a torcida apoia ou não apoia? É simples. Eu olho no Twitter, eu vejo vários comentários sobre essa possível contratação. E se realmente tiverem, eu pego um extrato, e esses extratos se tiverem mais gente sendo contratada, querendo contratar o jogador do que não querendo, eu falo que realmente apoio. Pode ter um ou dois ali que seja exceção e esses daí serão descartados. Agora, quando tem meio a meio, mas está mais para um lado que para um outro, aí você tem que falar. E, de fato, hoje o Luciano Naninho, ele é muito mais apoio por comprar ele, porque ele jogou muito bem no Volta Redonda, do que propriamente dito, não quero. E claro, né, tem várias respostas que eles dão. Uma delas é justamente essa. A gente já tem Ganso, a gente tem Gabriel Pirani. Vai precisar mais o quê? Então, isso tudo está na mesa. É notável como que, mesmo que haja ou não haja uma contratação, é importante observar que, olha só como que a torcida, ela é realmente sábia. Ela tá vendo que você tá contratando muito numa posição, e aí fala assim, cara, calma aí, vamos esperar um pouquinho, vamos ver o que tá acontecendo. E é isso que é importante notar. Logo, a torcida está mais
propensa a querer a contratação do jogador do que propriamente contra. Mas eu tenho uma concordância maior com a torcida que não quer que contrate. Viria para disputar e aí, isso que seria muito interessante, antes de a gente comentar muito mais sobre ele. Viria para ser o quê? Disputar reserva com Gabriel Pirani? Tá. Sério? O Gabriel Pirani não vai jogar. Não vai aceitar não ser reserva minimamente. O que eu tô falando é que você criaria dentro do elenco um problema grande. É isso que eu te falo. Igual uma terapia de grupo, um elenco ele é formado somente por peças que são pensantes, propriamente dito. E realmente, muito jogador é ego. E a gente entende, por exemplo, que o Gabriel Pirani ele vai vir para ser reserva do Ganso. Ele já reconhece que não tem qualidade suficiente para bater o Ganso. Até porque eu acho que nenhum jogador do Brasil hoje tem qualidade suficiente na posição dele para bater de frente. A grande questão é: sério que o Fluminense vai contratar só por conta disso? Antes de a gente continuar, faz tudo que está escrito aqui, ó. Se inscreve no canal, faça o tiro pra você, curte, comente, compartilhe, vídeo todos os dias 10, 12, 20 horas, redes sociais na descrição, pix na tela e só bora. Bom, aqui não tem imagem do Luciano Naninho, porque ele não é tão famoso assim. Mas vamos comentar aqui sobre. Segundo melhor jogador do atual Volta Redonda, o melhor é o Lelê. Porque eu coloquei isso, né? Porque eu já tinha falado isso lá, mas vou destrinchar um pouquinho mais disso. Muitas das vezes, as contratações que a gente faz para times menores, elas variam muito do primeiro ao terceiro jogador melhor do elenco. Exemplo é o Iago Felipe. O Iago Felipe, mesmo vindo de um Goiás já muito fragilizado, hoje o Goiás está bem mais fortalecido do que antes, mas vindo muito mais fragilizado, você tinha jogadores como Michael, você teria o Iago e você teria o David Duarte. Quais são os três jogadores que foram contratados para o clube de Fla e Flu? Michael, Iago e David Duarte. Estranho, né? Então sempre acontece essa situação de que um time vai muito bem no campeonato, realmente demonstra que tem qualidade daqueles jogadores, e o jogador em si ele começa a se especular em outros times muito por conta do que ele jogou naquele time que é mais fraco e não tem tanto dinheiro, porque eles precisam de dinheiro, e esse dinheiro ele é muito feito com base dessas contratações. É só para você entender como que é tão importante compreender esse esquema de contratação ou não de jogador. Vamos lá. Ainda não tem nada. É isso que eu te falo. Ainda não tem nada. Só é um oferecimento. O que significa isso? Se lembra que eu falei para vocês que no esquema de contratação você ou oferece o jogador, ou você oferece, ou é oferecido, ou você busca e acha, ou busca e não acha nada. O que significa isso? Significa que realmente é o início da situação. A gente nem pode falar que houve realmente uma negociação sobre isso. Então sim, o jogador ele pode ser oferecido em vários clubes. O que importa é justamente se o Fluminense quer ou não. E é isso que nós vamos aguardar para muito tempo. E aí, vamos somar aqui os dois, né? A gestão mais o jogador. Eu acho que a gestão não vai querer, eu acho que o pensamento do Mário é justamente do que ele falou, de contratar jogadores. O Lelê na história ele foi muito mais uma contratação extra, mas nem é uma contratação de fato, é um empréstimo do Itaboraí para o Fluminense, com opção de compra. E na história ainda falta mais uma contratação,
E essa contratação não é de meio armador, é de zagueiro. Logo, pensando na contratação de Luciano Naninho, acho que vai ficar para a próxima. Pro parte do jogador seria ótimo, porque ele sairia no time mais fraco, que está realmente disputando sempre a Série D, Série C do Brasileirão, para entrar numa Série A. Isso seria muito benéfico para o jogador. E espero que ele entenda que nem todo mundo pode ter espaço, mas futuramente, dependendo da situação, eu acho que dá para encaixar ele não no Fluminense, mas em alguns clubes com menos importância da Série B ou Série A, que é o que ele está jogando muito. E é isso. O que eu falo para vocês é que é complicado essa gestão de grupo. A gestão de equipe, as contratações todas. E espero que o torcedor entenda que nem todo mundo pode ficar e que os que já foram contratados pensando nesse número de contratações que o Mário Bittencourt fez. De 2 a 3, e aí realmente 3 já foi 2, que era o Lelê e o Gabriel Pirani, e ainda falta mais um zagueiro. Muito obrigado a todos que assistiram, eu fico por aqui. Se inscreve no canal, faça o triplo C, que curte, comente e compartilhe. Redes sociais na descrição desse vídeo todos os dias, 10, 12 e 20 horas. Pix na tela para me ajudar com qualquer valor. Saudações tricolores, falo, valeu e tchau, tchau.